Olá, hoje estou aqui para contar como termina a história de Tamar. O título de hoje é Um Desfecho Surpreendente. E o versículo que eu quero ler para vocês, em Gênesis 38, os versículos 25 e 26, que diz o seguinte: Quando a estavam tirando da sua casa, ela mandou dizer ao seu sogro: Quem me engravidou foi o dono dessas coisas. Examine e veja de quem são o anel com o cordão e o bastão. Judá reconheceu as coisas e disse: Ela é mais justa que eu, porque não a dei selar meu filho. Imagino que você que me acompanhou durante a semana gostaria de saber o desfecho dessa história. O interessante da Bíblia é que ela mostra a vontade de Deus, a maneira como Ele age nas nossas vidas em meio às agruras e crises pessoais e também familiares. A família de Judá era uma família cheia de crises. Não era nada perfeita. Mas qual é a família perfeita? Será que existe alguma família perfeita? Eu, por enquanto, nunca conheci nenhuma. Mas a vontade de Deus se realiza na vida de uma mulher estrangeira, rejeitada e injustiçada. Numa mulher como muitas que eu conheço. Uma mulher forte, uma mulher que sofre em silêncio, mas que faz do silêncio e da espera um período de aprendizagem. Como eu disse ontem, Judá foi rápido em dar o veredito contra Tamar. Mas o que ele não esperava é ser surpreendido por Tamar da maneira como foi. Judá teve que reconhecer diante de todos os acusadores de Tamar, da ordem de queimar Tamar viva pelo crime de adultério. Ele teve que reconhecer na frente desses executores: ela é mais justa que eu. Não deve ter sido nada fácil para ele. Mas nessa história, percebemos que Deus inspirou Tamar a agir com muita sabedoria e muita astúcia nessa história. Se ela não tivesse ficado com os pertences de Judá, ela teria sido queimada viva, pois seria a palavra dela contra a palavra de um homem. Como sabemos, naquela época, a palavra de uma mulher valia tanto quanto nada. Além disso, não existia exame de DNA. Como fazer para provar de quem era o filho? Ela com certeza seria queimada, seria morta. Isso nos mostra o quão sábia e astuta Tamar foi. Quando o amigo de Judá foi levar o cabrito para a prostituta que ele pensava encontrar na estrada de Enaim, não encontrou nenhuma prostituta. Ao perguntar aos homens daquela região, eles disseram não terem visto uma prostituta por ali. Isso nos mostra que Tamar queria engravidar. Ela queria realizar o seu plano, mesmo que soubesse que fosse um plano extremamente arriscado. Quando Judá viu os seus pertences, imagino que ele tenha ficado envergonhado. Ele que estava todo cheio de si, querendo fazer justiça a todo custo, agora precisa reconhecer diante de todos que ele era mais culpado do que a própria Tamar. Se alguém deveria ser condenado, esse alguém deveria ser ele em primeiro lugar. Judá reconheceu perante todos que não cumpriu a sua palavra com Tamar. Sim, Judá era o responsável em fazer com que a lei do levirato se cumprisse em sua família.
A palavra naquela época, como eu disse ontem, era algo muito sério. O cumprimento da lei, muito mais. E Judá era conhecedor das leis e sabia que tinha falhado com Tamar. Tamar, ao contrário, realizou o seu desejo, realizou o seu objetivo, que era construir uma família. Ela queria trazer segurança também para ela no presente e também no futuro. Ela engravidou e teve gêmeos, Pérez e Zerá. Se você ler a história, vai conhecer um pouco mais da história de Tamar. E o que mais nos chama a atenção é que essa mulher, Tamar, está incluída nominalmente na genealogia de Jesus. A encarnação de Jesus vem da descendência de 3 mulheres estrangeiras. Tamar é a matriarca nesta árvore genealógica. Jesus vem se encarnar em meio das muitas dificuldades e crises familiares. Apesar do caos, Deus ainda está no controle da história. Por maior que seja o nosso pecado, a graça de Deus é maior para nos purificar e nos perdoar quando nos arrependemos com sinceridade. A graciosa graça de Deus alcançou Tamar e honrou na sua fidelidade, na sua justiça. Essa graça também nos alcança hoje, nas agruras e nas dificuldades, nos sofrimentos do nosso dia a dia, da nossa vida. Encerro esta meditação hoje citando as palavras da pastora Lúcia Helena, que diz o seguinte: Tamar é o exemplo de força, coragem e astúcia que são usadas pela graça e para a glória de Deus. Que história extraordinária, maravilhosa, que nos tem uma grande lição para nos ensinar. Quantas Tamares nós conhecemos, quantas histórias nós compartilhamos com mulheres que passam por sofrimentos, por angústias, por crises, mas como elas também são fortes e são fortalecidas por Deus para manterem unida a sua família. Oremos. Senhor, dá-nos a coragem, a paciência, a estratégia e a determinação de Tamar. Muitas vezes somos tão impacientes. Oramos a Ti, mas queremos o resultado rápido. Não temos a paciência para esperar. Ajuda-nos a refletirmos antes de agir. Dá-nos a sabedoria e discernimento. Usa as nossas vidas para o Teu louvor e a Tua honra. Amém. Você que me acompanhou nesta semana, gostaria de convidar você a estar conosco na próxima semana. Na semana que vem estaremos refletindo sobre a vida de uma outra mulher que está na genealogia de Jesus. Essa mulher chama Raabe. Você quer conhecer a história dessa mulher? Então permaneça comigo na próxima semana. Um grande abraço e um abençoado fim de semana para todos vocês.